Nader, mas 162% de aumento é muita coisa. É que, na verdade, com a aprovação da lei, essas pessoas que queriam mudar de nome procuraram mudar de nome. E por isso, esse aumento. O Bruno vai explicar. Vamos lá. Bruno, conta pra gente. Foi em 2022 que a Leona começou o processo de retificação, ou seja, mudança do nome civil para o nome social, que é como uma pessoa deseja ser identificada e tratada na sociedade. E o nome escolhido não foi por acaso, inclusive traz para ela ótimas lembranças. Eu escolhi o nome através de uma vivência particular com a minha avó paterna, uma vivência em que eu me espelhei até em uma mulher trans do estado do Nordeste, da região do Nordeste, e me espelhei desde cedo em outras mulheres trans que conseguiram e trataram do seu nome com muita importância e com muito respeito. Primeira mulher trans a assumir um cargo de chefia no município de Maringá, a Leona ainda aguarda a decisão judicial para poder utilizar os nomes nos documentos. Mas se para ela o processo já leva 1 ano, para outras pessoas está bem mais rápido devido a mudanças na lei, como explica a Miriam, que é escrevente em um cartório da cidade. Em 2018, nós tivemos a mudança apenas em relação à alteração de nome e gênero. Então, essa ela era bem específica e não tinha um público tão grande, apesar da procura nos últimos anos ter aumentado um pouco. Agora, 2022 não foca apenas na alteração de nome e gênero, mas sim na mudança do prenome. As pessoas que desejam se chamar, por exemplo, João e antes era Pedro, agora ela não precisa mais recorrer ao judiciário. Ela faz esse pedido de forma administrativa no cartório, apresenta os documentos solicitados e faz essa mudança. A mudança na lei pode ter sido um dos fatores que levou a uma quebra de recorde no ano passado. Nunca antes foram registrados nos cartórios do Paraná tantas mudanças de nome e gênero. Foram 207, um total de 162% a mais do que em 2021. A Leona acredita que esse fator contribuiu bastante. A facilitação do processo ajuda muito, porque antes a gente tinha que passar por um juiz, ter esse reconhecimento de que não, realmente eu sou uma pessoa trans, e agora com o processo no cartório ficou muito mais fácil. Além disso, as pessoas estão tendo acesso a isso, A mídia está divulgando, a gestão pública está oportunizando as oficinas que possam chegar até as mais vulneráveis, as que não têm o acesso aos grandes centros, então se torna um processo muito mais fácil. Para quem deseja retificar o nome e gênero, a Miriam explica que é necessário levar diversos documentos até o cartório. Em alguns casos, o processo é resolvido em cerca de 1 semana. Se o registro da pessoa, seja ela solteira ou casada, for do nosso cartório, o atendimento inicia aqui e finaliza por aqui dentro de 1 semana aproximadamente, a assinatura de requerimento e a averbação do ato. Quando o registro diz respeito a outra comarca, outro cartório, às vezes até da mesma cidade, nós fazemos o atendimento, montamos o requerimento, o cartório de origem analisa esse pedido dentro de 5 dias úteis e devolve a certidão com a alteração feita. Apesar da quantidade de documentos ser grande, ir desde RG e CPF até as declarações criminais e eleitorais, passando também por outros vários documentos, quem está no processo de retificação acredita que todo esse empenho valerá a pena. Realmente o processo burocrático ele é muito complicado, mas apesar do que a gente já está acostumado a viver, para que a gente possa realmente ter a plenitude de um nome social, de um nome reconhecido, não sendo mais um nome social, é um processo que dá muita satisfação para a gente, da gente poder ter esse acesso. Uma angústia de reconhecimento, uma luta de ir em todos os cartórios, fazer o processo de retirada das certidões, mas algo sim gratificante. Eu acho que mais que isso, Leona, parabéns primeiro pela coragem de enfrentar tudo isso, mas passando pelo respeito das pessoas. Assim como a Leona, todos nós temos o direito de ser quem somos e sermos chamados do jeito que quisermos. Ninguém tem o direito de impor como você deve ser chamado e como você deve ser. Parabéns a Leona e todos aqueles que têm coragem de enfrentar esse difícil desafio, que é o preconceito da sociedade acima de tudo. Mas eu acho que a imprensa tem um papel fundamental, esclarecer para as pessoas que hoje isso é possível. É uma questão de interesse pessoal e não público. Se eu quero ser chamado de João ou Maria, sou eu. E todos devemos respeitar
Por isso eu faço questão, quando eu vejo qualquer situação que envolva essa diferenciação de gênero, como quer ser chamado. É assim e assim vai ser, e eu respeito isso. Eu acho que é um direito fundamental e cabe todos nós respeitarmos. Parabéns, Leona, de verdade. Vem comigo porque agora